verdade. Muitos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. Agradeço a Deus por ter me despertado para falar sobre esse assunto com você. Outro dia conversava com um pastor, colega, e ele disse: é uma pena verificar que pessoas que se tornaram cristãs há menos de 30 anos provavelmente não conheçam o verdadeiro Evangelho. E eu fiquei pensando, por esta razão, é necessário que a gente retome o ensino das Escrituras na sua realidade textual. Paulo sempre combateu os falsos ensinos, aquele cristianismo da moda, o cristianismo fashion, o cristianismo da prosperidade, de Deus sendo usado como nosso empregado e fazendo aquilo que nós determinamos. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo um tipo de comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula é a história da carochinha. Fábula é a história contada para a criança dormir. Paulo escreve a Timóteo alertando sobre tempos difíceis, onde as pessoas não aceitariam a sã doutrina. O que é doutrina sã? É doutrina sadia. É uma doutrina que não está doente. É uma doutrina que não está falsificada. É a palavra de Deus como ela está escrita. Mas a advertência apostólica é essa: haverá um tempo onde a Escritura será trocada por entretenimento, por contação de história, por fábulas. Infelizmente, já estamos vivendo esse tempo na atualidade. Algumas pessoas criticam quando ouvem a gente falar, defendendo a fé, combatendo as heresias, reclamando no bom sentido, exortando, advertindo as pessoas sobre obedecer a palavra de Deus do jeito que está escrita. Denunciar falsos profetas, charlatões, seria bater no corpo de Cristo? Ou falar a verdade nua e crua, para que seja aprendida e quem gosta da verdade poder se fortalecer na fé e firmar os seus passos no caminho de Jesus? Me desculpem, mas quem acha que falar a palavra de Deus na sua integralidade pode ofender, não é assim que nós pensamos e nem foi isso que nós aprendemos de nossos pais na fé. A história da igreja está repleta de homens e mulheres que sacrificaram a própria vida em favor de um testemunho real e verdadeiro de defesa da sua fé. Paulo, outra vez, é citado por mim na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combater foi uma tônica, combater foi uma constante, combater foi uma atitude permanente na vida de Paulo. Ele foi um militante do Evangelho durante toda a sua carreira. E ele chega no final dela, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, permaneceu na firmeza da sua fé até o último dia. O problema é que hoje temos pessoas que são ludibriadas pela lábia dos falsos mestres, que por ganância pervertem a fé, pregam um evangelho de facilidades para tirar proveito dessas pobres almas iludidas. Pobres não no sentido de carência material. Tem muita gente rica que é uma pobre alma, porque é enganado e passa fortunas para esses falsos mestres que pervertem a fé por pura ganância. A Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário,
A Bíblia nos ensina que nem todos que se dizem crentes realmente são cidadãos dos céus. São fiéis servos do Senhor Jesus. Ouça o que o próprio Jesus diz e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos os demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, de forma clara, falando Jesus aqui, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amigo, amiga, infelizmente, existe uma anemia da palavra de Deus na vida de muitos cristãos. Tem uma grande parte de pessoas que estão assustadas com a realidade, mas não sabem o que fazer. E a fraqueza delas é espiritual. Não tem um encorajamento de se levantar e ir em busca de um ensino sadio, de um ensino verdadeiro, de uma palavra que é ensinada por alguém que aprendeu de quem tem bagagem, que aprendeu ao longo da vida, através de um ministério de muita luta, de muita experiência, às vezes até de muita dor. Ministérios missionários, onde homens e mulheres se desgastam para anunciar a palavra de Deus pura e santa como ela é. Para ser corpo de Cristo, tem que pregar Jesus Cristo, tem que expor a Escritura, tem que pregar arrependimento, tem que falar na cruz de cada dia, tem que falar na ressurreição, tem que falar no juízo de Deus e tem que haver um combate muito forte contra o pecado e contra a inclinação do ser humano para fazer coisa errada. Onde o Evangelho não é anunciado com pureza, com verdade, não se pode ter corpo de Cristo representado. E eu tenho a ousadia de dizer a você, existe uma igreja para a qual o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, não te conheço, saia de perto de mim, porque nunca vi você praticando outra coisa que não fosse o pecado e a falsidade. O verdadeiro cristão combate as heresias. Aliás, as heresias sempre foram combatidas pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos primeiros cristãos. Basta ler a Bíblia, nas cartas de Paulo, Pedro e João, nas cartas do apóstolo Paulo, fica evidente que havia uma preocupação naquela época com os falsos ensinamentos. Já tinha gente querendo facilidades, já tinha gente querendo o evangelho da moda. Espero sinceramente que as pessoas tenham mais contato com a palavra de Deus. Abram a Bíblia todo dia por si só, que não dependam simplesmente do que os outros dizem sobre a Bíblia, do que os outros dizem sobre Deus, mas que tenha a sua própria experiência com Deus. Abrindo a Bíblia, você vai encontrar Deus, Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo, que foi o inspirador dos autores bíblicos, terá o prazer de ensinar a você, de revelar a você o que aquela verdade escrita quer dizer. Qual é o proveito que você vai tirar dali? Que tipo de doença espiritual o remédio da palavra pode curar em você? Nada de sincretismo religioso, nada de mistura de crenças, nada de coisas ungidas para serem vendidas pela televisão ou dentro dos templos. O verdadeiro cristão é aquele que defende a fé, porque só existe um Evangelho. Eu espero sinceramente que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis, onde o Evangelho é combatido diariamente. Às vezes, parece até que estão falando bem do Evangelho, mas estão colocando de forma errada para enganar aqueles incautos que não conhecem a palavra de Deus e facilmente são enganados pelos espertalhões que usam a Bíblia como meio de vida. Não há mais espaço para meninices no nosso tempo. Precisamos ser cristãos maduros, pois quando chegar a perseguição, e ela não está longe, não vai ser a teologia da prosperidade que vai dar escape para você. Não vai ser uma reunião pela TV
que vai sustentar a sua fé. Está na hora de você aprender a ser cristão de verdade, mesmo que tenha que ficar escondido no mato até o dia do seu arrebatamento, do seu encontro com Deus. É preciso, por isso mesmo, que a gente retorne, volte com urgência para dentro do que está escrito na palavra de Deus. Alguns versículos nos alertam a combater os falsos ensinos, para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para outro. Um chama daqui eu vou, outro chama de lá eu vou. Um fala que aqui é o certo, eu vou. Outro fala, não, o certo é lá, e eu vou lá. Efésios capítulo 4 diz assim: para que não sejamos mais como meninos sem juízo, correndo de um lado para outro, atrás de todo vento de doutrina, acompanhando a artimanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Mas precisamos seguir a verdade através do amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão de forma dissimulada, de forma disfarçada, heresias destruidoras, até ao ponto de você renegar o soberano Senhor que te resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos vão seguir as suas práticas libertinas, pecaminosas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Vão falar mal da igreja, não vão querer entrar na igreja, porque acham que todo pastor é igual àquele outro que você conheceu e que estava só enganando. Também diz a Bíblia, movidos por avareza, usarão de vocês para fazer comércio, com palavras fraudulentas, palavras falsas. Para eles, a sentença já está lavrada há longo tempo, e não vai tardar, porque a sua destruição não dorme. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. E para Tito, Paulo escreve, porque existem muitos insubordinados, quer dizer, desobedientes, rebeldes, conversadores fiados e enganadores. É preciso fazê-los calar a boca, porque andam transtornando famílias inteiras, ensinando o que não devem, tudo por ganância. E tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com severidade, para que sejam limpos na fé. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículos 10, 11 e 13. Pense nisso. Reflita sobre a urgência de você conhecer a palavra de Deus pela sua própria leitura, pedindo ao Espírito Santo que te dê revelação. E pare de andar para cá e para lá, hoje aqui, amanhã ali. Seja firme, crie raízes na palavra de Deus. Tome juízo, porque Jesus está voltando. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar o Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção.